A década de 90 foi marcada pela entrada da unipolaridade no sistema internacional. Sem precedentes, o desequilíbrio da distribuição de poder gerou inúmeros debates acerca de consequências sistemáticas, características unipolares e comportamentos estatais. Autor e realista neoclássico Wohlforth descreve analiticamente o sistema internacional e doméstico, juntamente com demais autores do realismo estrutural e seus ideais. As perguntas são diversas, muitas ainda permanecem sem resposta. Porém, as contribuições individuais desenvolvem hipóteses e exploram a respeito do impacto da unipolaridade no comportamento do Estado-polo, nas reações de demais Estados, nas propriedades do sistema e política internacional e nas relações internacionais. A balança de poder, a legitimidade, características sistemas e o comportamento de Estados satisfeitos e revisionistas entram em análise e debate global. Em contrapartida ao realismo estrutural, constituído pelos fundamentos da balança de poder e a crença no equilíbrio através do comportamento racional dos Estados, Wohlforth acredita que o contrabalanceamento do poder não retrata contextos de unipolaridade devido a obstáculos sistêmicos. Mesmo que haja um interesse comum, cada país terá estratégias próprias de equilíbrio, visto que cada Estado irá primeiramente focar em maximizar suas capacidades em detrimento do bem comum. Estados secundários são afastados do contrabalanceamento tradicional e convergem para outras estratégias mais sutis, como o balanceamento suave e a deslegitimação. Ainda que o poder do polo seja incomparável, os estados detêm capacidades capazes de serem agregados ao polo e ao balanceamento. Através disso, autores afirmam o surgimento de um sistema unipolar inclinado à paz. A afirmação se desenvolve através da constatação de que está ausente no sistema um dos principais causadores de conflitos, a rivalidade pela hegemonia de poder. A questão da legitimidade é também de importante característica. Para que o Estado-polo possa exercer seu poder de forma efetiva, este deve buscar legitimação dos demais países. Tendo em vista a concentração de poder no sistema, o polo tem a possibilidade de agir independentemente dessa legitimação. Porém, se optar por seguir este caminho, os outros países passarão a contestá-lo, gerando um ambiente de crise inclinado à não cooperação e à violência. A suposição fundamental, construída sobre a estabilidade hegemônica e teoria da transição do poder, é de que o Estado líder, em qualquer sistema internacional, provavelmente sempre estará satisfeito, devido ao seu status quo. Deste modo, as origens da insatisfação e do revisionismo é predominantemente atrelada a estados subordinados ou secundários. Portanto, a unipolaridade, segundo tais autores, é então estável e tende a se perpetuar por muitas décadas, uma vez que levará tempo até que outro país tenha os requisitos necessários para rivalizar o Estado-polo, os Estados Unidos. Os anos que antecederam a Guerra Fria e o bipolarismo perfeito são marcados por sistemas multipolares. Depois do declínio da União Soviética, somado à ascensão das capacidades, sejam militares, econômicas, tecnológicas e geográficas norte-americanas, tornaram o país o centro do sistema internacional no século XXI, a partir do início do século XXI. Esse cenário corrobora a percepção de um status unipolar, ou seja, um Estado comanda uma grande parcela dos recursos e das capacidades no mundo. Segundo Wohlforth, os Estados Unidos possuem preponderância em todos os componentes do poder, além de possuir uma ampla diferença sobre as grandes potências. Se a gente partir de uma visão que agrega as capacidades de cada Estado, os Estados Unidos são solitariamente dominantes. Um estudo de 2006 mostra que 25% do PIB mundial era americano e que 50% do PIB das grandes potências, consideramos China, Japão, Alemanha, Rússia, França e Reino Unido, além dos Estados Unidos, 50% desse PIB era americano. Nunca na história moderna houve tanta dominação por um Estado, com exceção do próprio Estados Unidos, no início da Guerra Fria, mas nesse momento as outras grandes economias passavam por uma forte recessão econômica. Se a gente extrapolar um pouco mais essa análise para gastos militares, a dominância americana se acentuou e representa 65% do total das grandes potências. Se passar isso para uma análise global, isso representa cerca de 45% do mundo inteiro. Essa disparidade em gastos de pesquisa e desenvolvimento militar se sustenta pelos últimos 30 anos, pelo menos, considerando que os Estados Unidos gastaram cerca de 3 vezes mais que todos os países da União Europeia juntos. As características e dinâmicas específicas de qualquer sistema unipolar dependerão do comportamento do Estado-polo,
que pode ser afetado por incentivos associados à sua posição estrutural no sistema internacional. Dessa forma, para melhor entendê-las, pode-se questionar a satisfação do líder quanto ao status quo. Segundo o autor, a ausência de dúvidas em relação às decisões políticas mundiais serem moldadas com base nos interesses do Estado polo reduz a incerteza na percepção de estados secundários. É possível observar também a redução da incerteza na percepção do Estado polo, uma vez que a movimentação dos estados secundários com objetivos de melhorar sua posição relativa no sistema não está estritamente e somente relacionada a uma luta pela hegemonia. Assim, não há necessidade de rivalidade hegemônica, pois o poder mundial está concentrado em um único país. Quanto à durabilidade, essa dependerá principalmente da evolução das capacidades e do comportamento da força unipolar e demais outras nações. A desproporcionalidade de poder atrelada ao Estado polo gera aceitação e reação aos demais. Portanto, a tentativa de desencadear processos de transformação do sistema por conta própria contra uma constante evolução de capacidade é barrada e a durabilidade entra em ação. Sistemas bipolares e multipolares, porém, não apresentam o mesmo padrão. Enquanto a bipolaridade é menos tendente ao conflito que a multipolaridade, a incerteza em ambos existe, mesmo que em graus diferentes. Assim, o sistema unipolar é o mais pacífico, onde os estados seriam compelidos a se alinhar ao polo de poder ou, no máximo, agir de um modo a não gerar sua inimizade. O futuro da unipolaridade americana. A paz e a estabilidade preocupavam os teóricos dos sistemas clássicos. Atualmente, o sistema unipolar superou expectativas previstas ao final da Guerra Fria. Assim, a unipolaridade assume um significado adicional no contexto atual, e é indeterminado quanto mais irá persistir, antes que se transforme no padrão sistêmico mais normal, de multipolaridade ou talvez em uma nova bipolaridade que ainda está por ser vista. Então, o mundo, marcado historicamente pela multipolaridade e em sequência pela bipolaridade, entra em um sistema de Estado polo definido por capacidades militares e econômicas sobre demais atores. As perguntas são, de certa forma, respondidas em arcos temporais de análise teórica. A contenção unipolar, a legitimidade, o comportamento estatal, contrabalanceamento, etc. O poder do polo é legitimado e, portanto, ilimitado. Os incentivos e interesses são voltados para a liderança de um sistema internacional, permitido através do acesso às recompensas materiais e custos reduzidos de execução da dominância. O contrabalanceamento será cessado pelo Estado polo, a fim de atender aos seus interesses e fixar seu lugar. Não há potências rivais ou contrabalanças eficientes para bloquear sua ação revisionista. Os Estados Unidos da América, como Estado polo do início do século XXI, mantém e reforça cada vez mais sua posição.